Daí, pessoal, mais uma resolução. A função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c está representada graficamente em um dos gráficos abaixo. Sabendo que a é maior que zero, b menor que zero e c maior que zero, conclui-se que o gráfico mais adequado é... Bom, então identificação aí da parábola que representa de forma correta o gráfico de uma função do segundo grau. Então eu tenho que a forma geral, né, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Aí diz que este a aqui, ele é maior que zero. Ou seja, ele é um a positivo. Esse coeficiente b aqui está me dizendo que ele é um b menor que zero, ou seja, é um b negativo. E ainda ele me diz que o c, aqui, ó, c é maior que zero. C é maior que zero, ou ainda o c é positivo. E aí eu preciso então identificar o que cada coeficiente influencia na disposição do gráfico. Bom, o coeficiente a, ele indica a concavidade da parábola. Se o a aqui, ó, é positivo, eu sei que a concavidade da parábola é para cima. Então a parábola assume esse aspecto. Então pode ser letra B, pode ser letra C e pode ser letra D. Todas as três têm a concavidade para cima. Observa, por exemplo, a letra E, ó, tem a concavidade ao contrário. Ó. Isso aqui é uma indicação do A menor que zero, ou seja, A negativo, que não é o caso. Bom, aí eu vou analisar o coeficiente B. O coeficiente B indica como se dá o corte no Y. Como é o corte no eixo Y. Aí tu observa que, sendo B negativo, esse corte no eixo Y é na descida. Então eu vou colocar assim, ó, se o B é positivo, corta o Y subindo. Se o B é negativo, corta o Y descendo. E se o B é igual a zero, não corta nem na subida nem na descida, e o vértice está sobre o eixo Y. Então, eu vou te explicar isso. Analisando o gráfico aqui, ó, eu tenho que verificar se eu vou ter um corte na subida ou na descida. Bom, como o B ele é negativo, então significa que o corte no eixo Y é o corte que é feito durante a descida da parábola. Então, observa, ó, aqui, por exemplo, o corte é feito na subida. Ó. Essa perninha que está cortando o Y aqui, está subindo. Então aqui eu tenho um B positivo, por exemplo, para essa função. Aqui o corte já é feito na descida. Ó. A perninha está descendo, a perninha da parábola vem descendo e corta o Y. Então aqui eu tenho uma situação de B negativo. Essa aqui corta subindo, ó, o Y. Aqui B é positivo. Aqui o corte também é na subida, B também é positivo. Então é isso que eu olho, como que é o corte no Y. Bom, então o corte no Y é durante a descida. E o coeficiente C indica o local do corte. Indica o local onde é feito, local do corte no Y, onde é feita a interseção no eixo Y. Bom, então analisando essas três situações, concavidade, se o corte é feito na subida e na descida e ainda o lugar do corte, eu consigo encontrar aí a parábola correta. Então vamos ver, concavidade para cima, pode ser letra B, pode ser letra C e pode ser letra D. Corte no Y durante a descida. Bom, então vou analisar aqui, ó. Esse corte aqui é feito na subida. A perninha desceu no Y, aqui no corte, ó, nesse ponto, a perninha está subindo. Então, o B aqui seria positivo.
Então essa alternativa está eliminada. Aqui eu tenho o corte no y nesse local sendo feito durante a descida da parábola, né? A perninha está descendo aqui, depois ela sobe para cá, ó. Então significa que essa letra C pode ser a resposta. Na letra D, da mesma forma, ó, aqui desceu e o corte no y, que inclusive é na origem, está feito durante a subida. Então essa alternativa D também está eliminada. E aí só me sobra a alternativa C. E aí para confirmar, olha só, o C aqui, ó, é um valor positivo, ou seja, o lugar do corte é um lugar positivo, ou ainda na parte de cima do y. Portanto, aqui embaixo, aqui eu tenho um C positivo, corte acima. Só por curiosidade, ó, nessa letra E, por exemplo, aqui eu tenho um C que é negativo, teria um C menor que zero. Aqui eu tenho um C igual a zero, que passa na origem. Aqui um C negativo também. Então, o único gráfico que reúne as três condições, concavidade para cima, o corte no y descendo e o lugar do corte na parte de cima, parte positiva, é a letra C. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.